Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Números do irmão Mackintosh. Lembrando que os irmãos reunidos que quiserem fazer algum comentário, estejam à vontade. E aqueles outros podem também fazer as indagações se tiverem dúvidas. Vamos lá. Mas, além do valor moral, sempre ligado ao ato de fazer o que nos é dito para fazer, havia também uma dignidade especial pertencente ao trabalho de um merarita, mesmo que esse trabalho fosse meramente atender a alguns pinos ou soquetes. Tudo conectado com o tabernáculo era do mais profundo interesse e valor mais alto. Não havia no mundo inteiro nada que se comparasse àquela tenda de tábuas com todos os seus pertences místicos. Era uma dignidade e privilégio sagrados poder tocar no menor pino que fazia parte daquele maravilhoso tabernáculo no deserto. Era muito mais glorioso, de longe, ser uma merarita cuidando dos pinos do tabernáculo do que empunhar um cetro do Egito ou da Assíria. É verdade que esse merarita, de acordo com a importância de seu nome, pode parecer um pobre homem trabalhador, triste, mas, seu trabalho estava conectado com a morada do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Suas mãos manuseavam as coisas que eram os padrões das coisas nos céus. Cada alfinete, cada encaixe, cada cortina e cada cobertura eram uma sombra das coisas boas que viriam, um prenúncio de Cristo. Não queremos afirmar que os pobres trabalhadores meraritas ou gersonitas entenderam essas coisas. Esse não é, de forma alguma, o ponto. Podemos entendê-los. É nosso privilégio trazer todas essas coisas. O tabernáculo e sua mobília mística, sob a luz brilhante do Novo Testamento, e ali ler Cristo em tudo. Enquanto, portanto, não predicamos nada quanto à medida de inteligência possuída pelos levitas em seu respectivo trabalho. Nós, ao mesmo tempo, podemos dizer com confiança que era um privilégio muito precioso ter permissão para tocar, manusear e suportar através do deserto as sombras terrenas das realidades celestiais. Além disso, era uma misericórdia especial ter a autoridade de um, assim diz o Senhor, para tudo o que eles colocavam suas mãos. Quem pode estimar tal misericórdia, tal privilégio? Cada membro daquela maravilhosa tribo de trabalhadores tinha sua própria linha particular de coisas marcadas pela mão de Deus e supervisionadas pelo sacerdote de Deus.
Não era cada um fazendo o que gostava, nem um homem correndo atrás do outro, mas todos se curvando à autoridade de Deus e fazendo precisamente o que lhes era dito para fazer. Este era o segredo da ordem em todos os 8.580 trabalhadores, previsto lá em Números, capítulo 4, versículo 48. E podemos dizer, com toda a confiança possível, é o único verdadeiro segredo da ordem ainda. Por que temos tanta confusão na igreja professa? Por que pensamentos, sentimentos e opiniões tão conflitantes? Por que tanto choque entre si? Por que tanto cruzamento de caminhos? Simplesmente pela falta de submissão total e absoluta à palavra de Deus. Nossa vontade está em ação. Escolhemos nossos próprios caminhos, em vez de permitir que Deus escolha por nós. Queremos aquela atitude e temperamento de alma, em que todos os pensamentos humanos, os nossos entre eles, sejam colocados no que realmente valem. E os pensamentos de Deus se elevarão ao domínio pleno e irrestrito. Isto nos sentimos persuadidos é o Newton, desiderato. Newton, Oi? só um comentário aí, né? Quando o, o escritor, né, ele faz várias perguntas, né? Por que tantos opiniões, conflitos? Tanta confusão, A tanto gente, choque. a gente poderia até citar o que nós lemos na história da igreja, né? Que o homem ele foi usurpando da verdade, né? Usurpando da verdade, não, ele foi moldando ao seu bel prazer a verdade do Senhor, né? E em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, eu vou colocar aqui, 2 Timóteo 2,15, colocar a Bíblia. Aqui a palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que nós vemos, o que nós aprendemos, né, nessa caminhada de fé, que o, o, a cristandade, na verdade, né, ela mistura judaísmo com cristianismo, e isso já traz uma confusão tremenda. E imagine o próprio homem querendo trazer seus pensamentos, que não são os pensamentos do Senhor, e que não condiz com a verdade do que a palavra da verdade nos ensina. E fora que também tem uma passagem, se algum irmão puder ajudar, que fala que a palavra não é de interpretação pessoal, né? E isso, na história da igreja, foi tomando
começou, como o próprio Senhor Jesus fala, né? Começou com um pouquinho de fermento. E hoje a gente vê cada placa de igreja com uma doutrina chamada para si mesma, para fundamentar suas ideologias e seus pensamentos, como eu já expliquei aqui, que não é de Deus, né? Então, por isso que hoje a gente vê essa religião, essas religiões, né? E a gente aprende também que a única religião foi o judaísmo, né? Que é o povo terrenal. Só até aqui, irmãos. Eu vou seguir. Depois, Jefferson, você me lembra essa passagemzinha aí, que eu gostaria também de falar alguma coisa, né? Sobre essa circunstância da confusão e de outras situações que terminam desviando o caminho do cristão naquele caminho que deve seguir o Senhor, né? Pode botar o texto. Eu vou continuar aqui do isto. Isto nos sentimos persuadidos é o grande desiderato, a gritante carência do dia em que nossa sorte é lançada. A vontade do homem está em toda parte, ganhando ascendência. Ela está subindo como uma maré poderosa e levando embora aquelas antigas barreiras que, em alguma medida, a mantiveram sob controle. Muitas instituições antigas e honradas pelo tempo estão, neste momento, cedendo diante. Pode subir? Da torrente impetuosa. Muitos edifícios cujas fundações, como supunhamos, foram lançadas profundamente nas afeições afetuosas e reverentes do povo, estão cedendo sob o ariete do sentimento popular. Ariete, do sentimento popular. Quebremos suas ataduras e sacudamos de nós suas cordas. Tal é, subir aí, preeminentemente, o espírito da era. Qual é o antídoto? Sujeição? Sujeição a quê? Ao que é chamado de autoridade da igreja? É a vossa tradição? É aos mandamentos e doutrinas dos homens? Não. Bendito seja Deus. Não é a nenhuma dessas coisas, nem a todas elas juntas. A que, então? A voz do Deus vivo, a voz da Sagrada Escritura. Este é o grande remédio para a obstinação, por um lado, e a submissão à autoridade humana, por outro.
devemos obedecer. Esta é a resposta à obstinação. Devemos obedecer a Deus. Esta é a resposta à mera reverência à autoridade humana. Vemos esses dois elementos ao nosso redor. O primeiro, a autoridade. Um momento. O primeiro, a obstinação, se resolve em infidelidade. O último, a sujeição ao homem, se resolve em superstição. Esses dois dominarão todo o mundo civilizado. Eles levarão todos, exceto aqueles que são divinamente ensinados a dizer, sentir e agir de acordo com aquela frase imortal. Devemos obedecer a Deus antes que ao homem. Mais uma vez aqui, Newton. À vontade. Como nós estávamos, antes desse parágrafo, nós estávamos falando dessa questão dessa, esse multiverso que existe da palavra, né? Cada uma religião com a doutrina específica. E eu achei aqui a passagem, né? Que é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 19. Mas o que eu quero frisar bem é o versículo 20. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, 2 Pedro 1, 19 até o 21, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, que é a luz do entendimento, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, assim, até lendo, né, quem foi do sistema, praticamente essa passagem aqui não era algo que era meditado, né? Porque, com certeza, o Espírito Santo iria nos constranger e voltar, né, para em humilhação para sermos corrigidos. Então, não tem como o Espírito Santo nos corrigir, se falando anteriormente, né, quando alguns aqui era do sistema, inclusive eu, por causa do pecado. Ah, mas a gente está falando aqui do pecado eclesiástico. Então, o Senhor, na verdade, no sistema religioso, ele está do lado de fora, irmãos. Só para a gente lembrar aqui, e eu falei aqui também no versículo 19, que a estrela da alva aparecerá em vossos corações, que é o entendimento, né? A luz da verdade, mas também, se eu não tiver errado, irmãos, fala que a estrela da alva é o Senhor, num salmo, viu? Até aqui, irmão. Ok.
Continuando. Foi isso que captou o gersonita no deserto, a cuidar daquelas peles de texugo. Pode subir aí? Ásperas e pouco atraentes. E isso capacitou o Merarita a cuidar desses alfinetes, aparentemente insignificantes. Sim, isso, e é isso que capacitará o cristão, agora, a se dedicar àquela linha especial de serviço para a qual seu Senhor pode achar adequado chamá-lo. O que, porém, aos olhos humanos, parece áspero e pouco atraente, vil e insignificante. É suficiente para nós que nosso Senhor nos tenha designado nosso posto e nos dado nosso trabalho. E que nosso trabalho tenha referência direta à pessoa e glória aquele aqui referindo-se à autoridade divina, que é o principal entre 10.000 e totalmente adorável. Nós também podemos ter que nos limitar ao antítipo da pele áspera e feia de texugo, ou do alfinete insignificante. Mas lembremos-nos de que tudo o que tem referência a Cristo, seu nome, sua pessoa, sua causa, no mundo, é indivisivelmente precioso para Deus. Pode ser muito pequeno na conta do homem, mas e daí? Devemos olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Devemos medi-las pelo seu padrão, que é Cristo. Deus mede tudo por Cristo. Tudo o que tem até mesmo a menor referência a Cristo é interessante e importante na conta de Deus. Enquanto os empreendimentos mais surpreendentes dos homens deste mundo, todos passam como a nuvem da manhã e o orvalho da manhã. O homem faz do seu eu seu centro, seu objeto, seu padrão. Ele valoriza as coisas de acordo com a medida em que elas o exaltam e promovem seus interesses. Até mesmo a própria religião, assim chamada, é assumida na mesma guerra e transformada em um pedestal no qual se exibe. Tudo, em suma, é trabalhado como capital para o eu e usado como um refletor para lançar luz e chamar a atenção para aquele único objeto. Assim, há um poderoso abismo entre os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem. E as margens desse abismo são tão distantes quanto Cristo e o eu. Tudo o que pertence a Cristo é de interesse e momento eternos. Tudo o que pertence ao eu passará e será esquecido. Portanto, o erro mais fatal em que qualquer homem pode cair é fazer do eu seu objeto. Isso deve resultar em decepção eterna,
Mas, por outro lado, a coisa mais sábia, mais segura e melhor que qualquer homem pode fazer é fazer de Cristo seu único objeto absorvente. Isso deve, infalivelmente, resultar em bem-aventurança e glória eternas. Pare aqui um momento e comungue com seu próprio coração e consciência. Parece-nos, neste ponto, que temos uma responsabilidade sagrada a cumprir em referência à sua alma. Estamos escrevendo estas linhas na solidão de nosso quarto em Bristol. E você pode, por acaso, lê-las na solidão de seu quarto na Nova Zelândia, Austrália ou algum outro lugar distante. Gostaríamos, portanto, de lembrar que nosso objetivo não é escrever um livro, nem mesmo meramente expor as Escrituras. Desejamos ser usados por Deus na obra abençoada de lidar com sua alma mais íntima. Permita-nos, portanto, colocar esta questão solene e pontual para você. Qual é o seu objetivo? É Cristo ou você mesmo? Seja honesto consigo mesmo diante do Todo-Poderoso e onividente pesquisador de corações. Sente-se em severo julgamento sobre si mesmo, como na própria luz da presença divina. Não se deixe enganar por nenhum douramento ou coloração falsa. Deus vê abaixo da superfície das coisas. E ele gostaria que você fizesse o mesmo. Ele apresenta Cristo a você em contraste com tudo ao lado. Você o aceitou? Ele é sua sabedoria, sua retidão, sua santificação e sua redenção? Você pode dizer sem hesitação: meu amado é meu e eu sou dele? Procure e veja. Este é um ponto completamente estabelecido bem no fundo das profundezas da sua alma. Se sim, você está fazendo de Cristo seu objeto exclusivo? Você está medindo tudo por ele? Ele aqui, Cristo? Ah, caro amigo, essas são perguntas profundas. Tenha certeza de que não as colocamos a você sem sentir sua ponta e poder por nós mesmos. Como Deus é nossa testemunha, sentimos, embora em um grau muito pequeno, seu peso e seriedade. Estamos profunda e completamente convencidos de que nada permanecerá, exceto o que está conectado com Cristo. E, além disso, que a menor questão que se refere, embora remotamente, a ele, Cristo, é de interesse dominante no julgamento do céu. Se nos for permitido despertar um senso disso em qualquer coração, ou aprofundar o senso onde ele foi despertado, sentiremos que não escrevemos este volume em vão. Devemos agora, antes de encerrar esta sessão estendida, dar uma olhada por alguns momentos nos
coatitas e em sua obra. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, segundo as suas famílias, pela casa de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima, até a idade de 50 anos. Todos os que entram no exército para fazerem a obra na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, sobre as coisas santíssimas. E quando o acampamento partir, Arão virá, e seus filhos, e tirarão o véu da cobertura e cobrirão a arca do testemunho com ele. E porão sobre ela a cobertura de peles de texugos, e estenderão sobre ela um pano todo azul, e colocarão os seus varais. E sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano azul, e porão sobre ela os pratos, e as colheres, e as tigelas, e as tampas para cobrir com tudo. E o pão contínuo estará sobre ela. E estenderão sobre eles um pano de escarlate, e o cobrirão com uma cobertura de peles de texugos, e colocarão as varas nele. E tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luz, e suas lâmpadas, e suas tenazes, e suas taças de rapé, e todos os seus vasos de azeite, com os quais os servem. E o porão e todos os seus vasos dentro de uma cobertura de peles de texugos, e o colocarão sobre uma barra. Português, e sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e o cobrirão com uma cobertura de peles de texugos, e colocarão nas suas varas, e tomarão todos os instrumentos do ministério, com os quais ministram no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma cobertura de peles de texugo, e os colocarão numa barra, e tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano púrpura. E porão sobre ele todos os seus utensílios, com os quais ministram sobre ele até mesmo os incensários, os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e estenderão sobre ele uma cobertura de peles de texugos, e colocarão nas suas varas. E quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, quando o acampamento estiver para partir, depois disso, os filhos de Coate virão para levá-los. Mas eles não tocarão em nenhuma coisa sagrada, para que não morram. Estas coisas são o fardo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Está lá em Números, capítulo 4, versos 1 a 15. Aqui vemos que mistérios preciosos foram confiados aos coatitas. A arca, a mesa de ouro, o castiçal de ouro, o altar de ouro e o altar de holocausto, todos esses eram sombras de coisas boas por vir. Os padrões das coisas nos céus, as figuras do verdadeiro, os tipos de Cristo,
em sua pessoa, sua obra e seus ofícios, como buscamos distorcer em nossas notas sobre Êxodo. Êxodo, capítulo 24, verso 30. Eles são aqui apresentados no deserto e, se nos for permitida a expressão, em suas vestes de viagem. Com exceção da Arca da Aliança, todas essas coisas apresentavam a única aparência invariável ao olho humano, a saber, a cobertura áspera das peles dos texugos. Com a arca havia essa diferença, que acima das peles dos texugos havia um pano todo azul, expondo, sem dúvida, o caráter inteiramente celestial do Senhor Jesus Cristo em sua própria pessoa divina. Aquilo que era essencialmente celestial, nele jazia na própria superfície de sua vida abençoada aqui embaixo. Ele sempre foi o homem inteiramente celestial, o Senhor do céu. Por baixo dessa cobertura azul estavam as peles de texugo, que podem ser vistas como a expressão daquilo que protege de todo o mal. A arca era a única coisa que estava coberta dessa maneira peculiar. O irmão Jefferson entende que com os demais deve continuar, ou a gente para por aqui por causa do horário. Eu queria fazer até um comentário também sobre aquela circunstância lá das dúvidas. Se você puder botar lá naquele textozinho, onde tem muitas interrogações, eu achei aquilo bastante interessante. É um ponto que eu tinha dado uma olhada no estudo, né, que a gente faz, e eu me lembrei disso aí. Lembra daí daquele texto lá em cima, onde tem aquelas perguntas? Aqui, né? Aqui, né? Aí, aqui, passou, né? Tal preeminente o Espírito era. Qual, aqui, qual é o antídoto? Sujeição, sujeição a quê? Ao que é chamado de autoridade na igreja e a voz da tradição, aos mandamentos, da doutrina dos homens, tal, 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 tal. Não, não foi essa parte, não. É onde fala sobre, tipo, com contendas, caminhos conflitantes, opiniões. Aqui, pronto. Então, essa, desculpa, essa parte de números é muito interessante sobre a circunstância que termina dando confusão na igreja professa, né? Porque pensamentos, sentimos e opiniões estão conflitantes, um cruzamento de caminhos. Fixe isso aí e bote aí para mim, se possível, Jefferson, João 10, 27. João 10, 27. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos. 10, 27. Tá aí, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, esse ponto que foi colocado lá, que o irmão Jefferson também está abordando,
eu colocaria como se fosse assim, indagações, né? Eu gosto de chamar de indagações. Por quê? O mundo que nós estamos hoje vivendo, ele é repleto de vozes. Nós temos vozes de todo tipo, não é? E essas vozes, elas clamam pela nossa atenção. Prestem atenção se isso não é. Você tem vozes que estão vindo diariamente, seja dentro de casa, seja na rua. Nós estamos com o ouvido, estamos ouvindo as pessoas estarem falando. E a palavra de Deus nos assegura o quê? Que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o seguem. Ou seja, nós estamos no meio de um assoberbo de ruídos deste mundo. Então, podemos, se ficar desviando e ouvindo determinadas coisas, você sai da linha da palavra do Senhor. A partir do momento que você passa a ouvir vozes outras e que nos afastam do caminho do Senhor, automaticamente há uma tendência de você ir para as circunstâncias que não agradam ao Senhor. Então, você tem também as coisas subjetivas, por exemplo, vozes do mal, vozes do medo, que sussurram, né? Isso a gente ouve demais. Nós temos problemas, tipo as doenças, né? Então, vozes da ansiedade, você fica ansioso, e lá tem também um ponto que Deus diz que não seja ansioso, jogue suas preocupações para mim, né? Levem as preocupações que roubam a paz de vocês, de nós, para o Senhor, porque Ele cuida de tudo, né? Então, as vozes da sociedade hoje, elas nos dizem que nossa identidade está ligada ao quê? Ao que possuímos, a nossa aparência. E muita gente hoje vive de ouvir vozes de aparência. Então, o que eu peço aos irmãos nessa leitura, nessa parte aí que tem números e que faz essas chamadas, essas perguntas, é lembrar de que a única voz que importa para a gente é a voz de Deus. Ele nos chama constantemente pelo próprio nome. Ele nos conhece intimamente. E o Espírito Santo está ali nos guiando pelo caminho da verdade e do amor. Então, o que nós temos hoje é um desafio, vamos dizer assim, de sintonizar a nossa vida com a voz do Senhor. É como a ovelha, né? Que conhece a voz do Senhor. Então, todas essas palavras que estão no templo, quando você puder ter um silêncio no seu quarto, sei lá, coloque isso na cabeça para poder não ter esses possíveis desvios. E tenha certeza que nesses momentos é que Deus, o Senhor Jesus Cristo, fala ali conosco e nos traz, através do Espírito Santo, direção, nos traz consolo e nos traz a paz. Então, o que nós precisamos é ouvir a voz daquele que conhece profundamente a nossa alma, o nosso espírito, e porque te ama. Mas te ama tanto que deu o próprio filho. Então, qual é a dúvida que tem de você seguir aquele trilho, tipo um trem, né? Não olhar nem para um lado nem para o outro. Então, ela é a voz que guia e dá uma vida abundante, que foi planejado não por nós, planejado por ele. Uma vida celestial que eu fico apenas imaginando as coisas lindas que Deus tem para nos mostrar. Então, aquelas perguntas ali e que colocam em choque, colocam em desavença, não sei o que, tal, a gente tem que tapar o ouvido para aquela situação e fazer essa pergunta, né? Que vozes é que você tem ouvido? Que voz é que eu tenho ouvido para poder eu estar em paz ou não com o Senhor? Desse ponto aí, no texto, que me veio essa lembrança. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. E elas me seguem. Até aí.
Algum outro irmão quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. Ok, irmãos, graças ao Senhor. São 9h06. Na próxima semana, o Senhor permitindo, nós vamos dar continuidade a partir desse parágrafo aqui, com relação à mesa dos pães da preposição. Eu vou estar tirando a gravação. Irmão Alexandre, você pode agradecer, irmão?